Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema é Aprender Fazendo. Metodologias ativas como alicerce para o desenvolvimento de talentos. Para tratar esse tema, o nosso convidado é André Luiz Vilela, que é profissional com mais de 24 anos de experiência em educação superior, corporativa e design educacional. Especialista em gestão acadêmica, desenvolvimento de projetos pedagógicos, conteúdos digitais e implementações de soluções EAD. Atua com foco em inovação, melhoria contínua e excelência na experiência educacional. André, muito obrigado aí pela presença em nosso canal e falar de um tema importante, que é o uso de metodologias ativas para o desenvolvimento não só do nosso aluno, mas o desenvolvimento dos profissionais que precisam estar constantemente sendo treinados e preparados para um mercado que muda tanto, né? Sim, é um tema que as instituições de ensino, os educadores já falam aí, né, há algumas décadas, né, mas agora, principalmente pós-pandemia, muitos professores como nós e outras instituições foram obrigados, né, na pandemia a repensarem ali as suas estratégias de aprendizagem, o que impulsionou o crescimento, né, das metodologias ativas de uma forma muito importante, né, porque sempre, né, nessas 2 décadas muitos profissionais vinham falando, mas ainda existia ali um foco muito no conteúdo, muito naquele aluno passivo recebendo as informações. E pós-pandemia isso cresceu assustadoramente e hoje é quase que impossível a gente não falar de metodologias ativas enquanto a gente está discutindo a aprendizagem aí de jovens, adultos, né? Até na educação básica a gente começa já a ver muitas práticas, né, de metodologias ativas aí ganhando força no cenário educacional como um todo, né, professor? E primeiro eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que seria essa metodologia ativa, porque nem todo mundo sabe. Muitas vezes o aluno até ou a pessoa que está realizando um treinamento olha lá e diz assim, ó, esse curso usa metodologias ativas. E muitas vezes você, pelo nome, não entende muito bem o que seria essa metodologia ativa, né? Porque não é apenas um uso de instrumentos, né? É mais do que isso. É uma mudança na forma de conduzir o treinamento ou de conduzir uma aula. E outra coisa que eu queria que você falasse, depois de falar um pouquinho do que seria, né, o conceito de metodologia ativa e quais são as principais ferramentas que se utilizam, né, as empresas, as instituições de ensino, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, porque o que eu vejo muitas vezes, né, André, é que a empresa ou a instituição de ensino implementa, né, de certa forma, estimula o professor a usar metodologias ativas, só que não combina com o aluno, não combina com o outro lado, né? E muitas vezes esse outro lado não consegue ou não está habituado ao uso dessas metodologias e acaba perdendo o sentido. O professor fica de um lado, né, forçando, porque a instituição de ensino, de certa forma, direcionou, pediu e às vezes até exigiu que a metodologia fosse utilizada, mas o aluno não foi preparado para isso e sente uma enorme resistência e uma dificuldade de aprendizado. Isso é o meu olhar. Você vê assim também, André? Sim, perfeitamente, professor. Assim, de uma forma bem simples,
para todo mundo entender o que é metodologia ativa, você tirar o aluno daquele papel passivo, de sentado na cadeira, naquela fileira, naquela estrutura de sala de aula enfileirada, e ele ser o seu ouvinte. Né? Então, a principal mudança é essa, é colocar o aluno no centro do processo de discussão. Né? Então, quando eu trago ele para o centro da discussão, eu, quanto professor, paro de ser o detentor do conteúdo, detentor do conhecimento, do saber. Estou ali numa posição de facilitador. Então, vamos pegar um estudo de caso, vamos discutir um artigo. A gente vai ler o artigo durante a aula, vamos discutir alguns problemas que foram detectados naquele artigo. Então, cada grupo vai detectar problemas diferentes, vão discutir entre eles, vão propor apresentações ou argumentos de cada grupo. Então, o conteúdo começa a ser compartilhado entre eles. Então, esse é o principal, a principal mudança da postura, né? O aluno passa a ser. Então, quando eu vou desenhar uma prática e que eu preciso trabalhar aquele conteúdo, eu vou utilizar diferentes ferramentas. Né? Eu tenho o estudo de caso para artigos, que eu vou trazer uma situação-problema. Eu posso criar em cima de algum conteúdo específico que é obrigado pelas diretrizes básicas ali do aluno aprender naquele curso. Eu vou pegar uma instrução entre os pares, né? É uma metodologia muito conhecida, criada pelo professor em Harvard, que é o Peer Instruction, né? Que é a instrução entre pares. Então, eu vou pegar vários pares, vamos estimular as conversas, cada grupo vai tirar um insight. Então, é uma metodologia. PBL, Pedagogia Baseada em Problemas. Então, a gente vai ter determinados problemas que precisam ser resolvidos e aquele grupo, aqueles grupos de alunos vão precisar entender o conteúdo para resolver o problema. Então, a gente tira aquele foco do conteúdo, né, e passa a ser um facilitador. E o que o professor trouxe, em algumas instituições, a gente vê isso, né? Porque todo mundo está trabalhando, eu vou obrigar os meus professores a executarem. Não é muito bem assim que a gente começa uma transformação pedagógica, né? Então, Sim. Você precisa ensinar os professores o que é metodologia ativa, como, quando ela é necessária, que tipo de conteúdo ela é aplicada e combinar entre os jogadores, né? A gente tem que combinar entre todo mundo, tanto o corpo docente quanto o discente, porque ele também está habituado a ser um aluno passivo. Quando eu falo para ele que agora ele é um aluno protagonista, que vai estar discutindo, que precisa trabalhar, que ele precisa correr atrás do conteúdo para fazer aquele projeto, solucionar aquele problema, a mudança de postura também é do aluno. Então, se eu não combinei a regra do jogo com os agentes, a gente vai ter problema, né? Tanto o professor que está lá na ponta, quanto o aluno que não está habituado com aquilo, né? Ele fala, eu estou pagando a mensalidade aqui, ou estou cursando aqui na universidade pública, eu não quero esse tipo de aula, não. Então, a gente tem que ter um acordo aí, uma preparação, uma capacitação do corpo docente e também deixar muito claro isso na proposta pedagógica do curso, que os alunos vão ser impulsionados por essa nova mudança, essa nova metodologia, né, professor? E também, né, André, porque tem uma mudança em relação ao curso que você está trabalhando. Porque, veja, eu trabalho aqui na PUC num curso de Relações Internacionais, eu trabalho num curso de Direito, eu trabalho no curso de Gestão, em cursos de pós-graduação eu trabalho na área de vendas. Quando eu caio num curso de vendas, por exemplo, um curso de pós-graduação,
É difícil até conter, porque você não precisa nem falar de metodologia ativa. Eles são ativos, né? Você fala de Sim, um assunto, eles querem participar, eles já querem vender a ideia deles, eles já, sabe? Eles já interagem. Então, você aplicar certas metodologias ativas num curso de vendas é uma coisa. Agora, você pega um curso de direito, que eles não estão ainda preparados, né? Eles não têm aquela habilidade, muitas vezes, para interagir, eles são mais passivos, querem mais escutar. Mas não significa que eles não estão aprendendo, eles estão aprendendo, mas do jeito deles, né? Ouvindo, raciocinando, refletindo entre eles, né? Mas às vezes eles sentem uma dificuldade de ser o protagonista, né? Naquele momento, né? Porque às vezes não estão totalmente formados, preparados para isso. Então, sim. assim, depende do curso, depende do momento do curso que está acontecendo. Às vezes você pega alunos mais no início do curso, tem uma dificuldade maior de ser o protagonista. No final, eles já estão mais habituados, já tem aquela zona de conforto, porque já está entre amigos, e aí as coisas vão se tornando mais fáceis, né? Então, é o que você disse, né? A instituição, ela tem que entender qual é o aluno, qual o perfil do aluno, e aí ver, será que um estudo de caso realmente é o mais interessante? Será que abrir discussões em sala de aula sobre um texto seria o mais interessante? E aí você vai adequando as ferramentas que existem, mas respeitando o perfil e a característica desse aluno e do curso onde ele está inserido, né? Sim, perfeito, perfeito, professor. É justamente isso. As características profissionais, né? Então, você pega um aluno do direito, ele já tem uma característica profissional, um foco muito no conteúdo. Então, ele tem essa característica. Você não vai trazer, né, uma atividade ali toda lúdica, toda de debate, tudo que foge um pouco da característica do dia a dia dele. Então, o professor que está desenhando a experiência ali, preparando aquela aula, ele tem que estar muito ligado a isso, ao perfil do curso, ao perfil do aluno e testar, né? Testar diferentes ferramentas. Né? Nas minhas aulas, eu já testei várias metodologias, aquela que eu de repente usei na pedagogia, ela não foi muito bem legal na engenharia, mas na administração sim. Então é muito das possibilidades, né? Da gente trazer essas competências ali para o aluno de diferentes cursos, diferentes características, né? Nem sempre aquela metodologia ativa vai funcionar para todos os cursos. Ela tem as suas particularidades ali, mas quando a gente vê a participação do aluno, o envolvimento dele, o resultado é muito satisfatório. A gente vê que aquele conteúdo foi trabalhado naquela metodologia, deu muito resultado, né? A gente fomentou ali no aluno pensamento crítico, comunicação, criatividade, colaboração. Então, é muito prazeroso quando a gente vê o aluno no centro desse processo e ele dá o feedback para a gente, falou, professor, essa aula hoje foi muito legal, muito diferente, e marcou, né? Eu tive alunos há quase 10 anos que hoje ainda lembram daquela aula específica, né? Falando de É. criatividade, falando de metodologia, de administração, então é muito prazeroso e a gente vê que quando a prática ali ela foi bem desenhada, o quanto de absorção de conhecimento, quanto de entendimento a gente possibilitou naquele grupo de alunos, né? Como o professor falou, Sim. tem diferentes alunos, diferentes habilidades, né? Tem um que ele aprende mais visualmente, aquele outro que aprende mais mão na massa, aquele que gosta de ficar quieto, ouvindo, pegando os detalhes. Então a gente tem que ter essas diferentes cartas na manga, né? Para a gente poder atingir uma sala de aula de 40, 50 alunos, vários ali, cada um tem a sua maneira de aprender. E o professor tem que ter um jogo de cintura para poder conectar e enganjar todo mundo, né? Então É, esse é o desafio, né? e o desafio também é porque a metodologia ativa,
ela não começa quando a aula começa, ela começa bem antes da aula, com a preparação do material, preparação do caso, preparação do texto, né? Preparação do vídeo. Eu, por exemplo, uso dentro de um princípio de metodologia ativa, um dos instrumentos que eu utilizo é o podcast, né? Porque é uma linguagem que o aluno da graduação ele já está acostumado, porque ele já acompanha vários podcasts, então ele já tem isso bem definido, ele sabe utilizar, ele leva no ônibus, ele leva no carro, ele, enfim, está na casa dele, ele está ouvindo enquanto está fazendo alguma atividade. Então, o podcast, ele assiste e quando nós chegamos em sala de aula, ele é estimulado a falar sobre os pontos que chamaram a atenção no podcast, Conteúdos ali que aquilo, foram o discutidos, né? conteúdo. Então, assim, você pode usar um vídeo, você pode usar um podcast, você pode usar um texto, você pode usar um estudo de caso, né? E isso tem que ter um bom preparo, o professor tem que preparar esse instrumento, né? Depois da aplicação, você tem um terceiro elemento, né? O terceiro etapa, que é você colher feedback para poder ir fazendo os ajustes, a calibragem, né? É como você disse, talvez essa atividade não funcionou bem nessa turma, mas eu preciso estar atento a esse feedback que os alunos possam oferecer para que você, numa próxima aula, não venha forçar de novo, né, estabelecer o mesmo tipo de ação, porque não funcionou. Então, alguns ajustes devem ser feitos. Então, tem um começo, são 3 etapas. A anterior, né, antes de começar uma aula, um treinamento, o treinamento em si e o pós-treinamento, né? Você vê assim também? Sim, é fundamental todo esse cenário, né? Às vezes, o que eu preparei, o que eu elaborei na hora da execução, ela não foi conforme eu planejei, né? Uma sala de aula invertida. Ó, vocês têm que já virem com esse conteúdo aqui mais assimilado. E aí você chega em sala, o pessoal não tem os elementos para fazer o debate da sala aula divertida. Você tem que adaptar, né? Então, é esse jogo de cintura. Executou a aula, qual foi o feedback do pessoal sobre a dinâmica, sobre o entendimento do conteúdo, do conceito? Então, é aquilo, né? Às vezes precisa com um ajuste, alguma melhoria, e aí sempre a gente vai melhorando, né? Então, não é porque, como eu falei, não é porque eu apliquei no curso de administração que lá no direito, lá nas relações internacionais, ele vai surtir o efeito, porque às vezes o entendimento, o tipo de perfil do aluno daquele curso não é assim, então essas adaptações, né? Então o professor tem que ter aquela carta na manga, né? Sempre ter o entendimento das metodologias, preparar previamente, testar, pós-treinamento, pós-execução de aula, ouvir ali o feedback para ir lapidando aquele conteúdo, aquela metodologia, né? Então, eu também acredito e utilizo, né, esse tipo de abordagem também nas minhas aulas, professor. Que maravilha. Bom, André, nós estamos chegando ao nosso final. O nosso tema ele é mais para estimular as pessoas nessa curiosidade, né, de continuar com a investigação. Não é um ponto final na discussão, mas é apenas um ponto inicial, né? É um pontapé inicial para que as pessoas que estão nos ouvindo possam, a partir desse nosso bate-papo, pesquisar, estudar, e na hora que for, às vezes, fazer uma matrícula num curso, num treinamento, procurar entender melhor a metodologia e também fazer uma autoavaliação para ver se aquela metodologia que está o curso propondo possa realmente estar adequado ao seu perfil, né? Porque às vezes você compra grifes, né? Como, por exemplo, eu sempre digo, tem gente que fala assim, vou fazer um MBA. Eu falo, mas você sabe o que é um MBA? Não, não sei, mas eu acho bonito o nome. MBA é diferente de pós, né? Dá um status, né? É diferente. Eu falo, olha, não é assim. Às vezes você precisa fazer uma pós-graduação, às vezes a característica da pós está mais adequada, o MBA ele tem uma outra característica, o stricto sensu, o lato sensu, são coisas diferentes, né? O MBA entra
nesse meio de campo, né? Não é nem estrito, nem lato sensu. Nem lato. E eu estou falando isso porque também na metodologia ativa, para você não comprar uma grife, né, do tipo, estou fazendo um curso onde se utiliza metodologias ativas, tem que entender melhor, né, que metodologia é essa e fazer uma autoavaliação. Será que o meu perfil, a minha característica, está adequada a esse tipo de método? Então, isso é importante, né? Então, Sim, eu queria o eu queria método do nesse. curso, né? Se a gente pegar num curso de medicina, são aulas práticas. A Sim, todo momento é aula prática, né, professor? Então, assim, sim, a característica do curso, ela já o aluno já é protagonista, ele está no centro do. Não tem como eu ensinar uma pessoa a operar só na teoria, ele tem que pôr a mão na massa, né? Então, sem dúvida. acho que esse é o desafio, né? A gente está para problemas complexos, a gente precisa também ter aulas mais elaboradas, mais complexas, né? Só assim que a gente vai formar pessoas mais criativas, mais solucionadoras de problemas, né? É isso mesmo. André, eu queria agradecer demais o nosso bate-papo. Eu achei é, um bate-papo muito produtivo, muito interessante. E queria deixar agora esses minutos finais para que você possa, enfim, deixar um contato, falar do seu trabalho, complementar a abertura que eu fiz te apresentando. Sim, eu acho que, né, agradecer o convite, professor, e a nossa audiência aí, tanto professores quanto os alunos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, aproveitem esses insights que a gente trouxe, né? Muitas informações ali no espaço. A gente poderia ficar horas aqui discutindo sobre essa temática, né? Mas agradeço o convite. Meu LinkedIn, André Luiz Nascimento Vilela, professor André Vilela. No meu Instagram também, André Vilela01. Então, será um prazer debater aí com os professores, com os alunos aí. E muito obrigado aí pelo bate-papo de hoje, professor Luiz. Nós é que agradecemos e, prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.